Olá, bem-vindos a mais uma análise da nossa série. Hoje a nossa jornada é fascinante, viu? Vamos descobrir como os verdadeiros detetives da saúde pública rastreiam, acompanham e interpretam os dados das doenças que circulam na nossa sociedade. O foco central para a gente entender o que está acontecendo no mundo ao nosso redor são as chamadas medidas de frequência. É através dessas lentes matemáticas super precisas que a ciência consegue enxergar ameaças invisíveis e, o mais importante, agir contra elas. Para aquecer, olha só essa pergunta. Por que será que o resfriado comum, que parece acontecer o tempo todo com todo mundo, acaba não sendo a doença que afeta o maior número de pessoas em um momento específico? Por outro lado, o diabetes, que se desenvolve ali de forma bem mais silenciosa, atinge números absolutos simplesmente gigantescos atualmente. Como é que a matemática consegue medir a frequência dessas doenças de maneiras tão diferentes? Bom, é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. E o nosso roteiro para entender isso tudo é bem direto, em 5 passos. Primeiro, o que é epidemiologia? Segundo, a fotografia, prevalência. Terceiro, o filme, incidência. Quarto, a dinâmica das doenças. E por último, medindo a gravidade. Começando então pelo passo número 1, o que é, de fato, a epidemiologia e essa visão macro da saúde pública? Pegando a definição clássica trazida por John Last lá em 2001, o grande segredo, a frase-chave mesmo, é populações específicas. Pensa bem, enquanto a medicina clínica olha para o indivíduo, analisando o paciente caso a caso ali no consultório, a epidemiologia dá um passo para trás. O foco dela é o coletivo, é o estudo de grupos inteiros, tentando entender o que determina a saúde ou a doença no meio dessas populações. É como se, em vez de colocar um estetoscópio no peito de uma única pessoa, a análise epidemiológica usasse uma lupa gigante pairando sobre uma cidade inteira. O olhar vai para as ruas, para os bairros, para o fluxo de pessoas. A ideia é entender onde o problema está se espalhando e quem está sendo mais afetado. Essa visão macro do todo é o mesmíssimo primeiro passo necessário para a gente medir a frequência de qualquer problema de saúde comunitária. E isso nos leva à seção 2, a fotografia, prevalência, onde a gente captura um único momento no tempo. A melhor forma de entender a prevalência é pensar nela como aquele clique da câmera fotográfica no meio de uma festa. Quem é que sai na foto? Todo mundo que está lá naquele exato segundo. Matematicamente, a fórmula pega o número de casos existentes, e aqui entram tanto os casos novinhos em folha que acabaram de surgir, quanto aqueles casos velhos que já estavam por lá, e divide tudo isso pela população em risco em um ponto arbitrário no tempo. É um retrato exato, estático, de quem está doente agora. Agora, a grande sacada é entender o que faz essa foto mudar de cenário para cenário. E a prevalência pode aumentar por motivos que, à primeira vista, até parecem contraditórios. Por exemplo, um aumento na sobrevida do paciente. Pensa só, se a medicina cria um tratamento revolucionário para uma doença crônica, as pessoas não se curam, mas passam a viver muito mais com aquela condição. Consequentemente, elas continuam aparecendo na nossa fotografia por anos e anos. Ou seja, um avanço tremendo na medicina pode, ironicamente, fazer a prevalência subir. Avançando para a seção 3, o filme, aqui entra a incidência, que trata de rastrear novos eventos ao longo do tempo. Se na prevalência a gente olhava para todo mundo, na incidência, a grande estrela é a palavra novos piscando em neon no numerador. A incidência não quer nem saber quem já estava doente lá atrás. Ela quer rastrear os novos eventos, medir qual é a velocidade com que uma doença está surgindo. E o denominador dessa fórmula também é super especial. É o tal do pessoa-tempo em risco. Basicamente, mede por quanto tempo exatamente cada indivíduo saudável foi observado antes de adoecer ou sair da análise. A coisa parece complexa porque, na vida real, cada pessoa participa desse filme por durações diferentes, né? Analisando o tempo de observação, a gente percebe que uns ficam totalmente saudáveis por 7 anos, outros adquirem a doença logo no ano 2, alguns infelizmente falecem por outras causas ou simplesmente se mudam e abandonam o estudo. O epidemiologista faz o quê? Soma todos esses anos em que as pessoas estiveram sob risco e cria uma medida de incidência perfeita, que respeita o ritmo da vida real. Mas claro, nem sempre dá para ficar contando os dias e as horas exatas de cada pessoa na multidão. Nesses casos mais práticos, a gente usa a incidência cumulativa, que é bem mais simples. A gente pega todos os casos novos e divide pelo total de pessoas que estavam saudáveis lá no comecinho do estudo. No fim das contas, isso nos dá uma probabilidade muito direta. Responde a seguinte pergunta: qual é o risco percentual de alguém que está saudável acabar contraindo a doença durante esse período? E na hora de escolher qual ferramenta usar, a resposta é: depende do objetivo.
Colocando as duas lado a lado, se a meta é descobrir o que está causando uma doença, ou se um vírus novo está se espalhando mais rápido, a gente puxa a incidência, focada total nos casos novos. Mas se a missão é de um gestor público tentando descobrir quantos leitos de hospital e quantos remédios a cidade vai precisar no ano que vem, a prevalência é a resposta. Ela mostra o peso real, o fardo total que o sistema de saúde vai precisar aguentar. Chegamos então à seção 4, a dinâmica das doenças. Vamos entender de vez como a incidência e a prevalência conversam entre si. E aqui surge aquela reflexão que não quer calar. Se a incidência de uma doença está nas alturas, isso significa que a prevalência vai ser obrigatoriamente altíssima também? Como as novas infecções afetam o total contínuo de casos? A resposta para isso está numa equação unificadora genial. De forma bem matemática, em uma situação mais estável, a prevalência é simplesmente a incidência multiplicada pela duração média da doença. É como se fosse uma pia, sabe? O quanto de água tem dentro da pia, a prevalência depende de duas coisas: a força com que a água está saindo da torneira, que são os novos casos, e quanto tempo essa água demora para escoar pelo ralo, seja porque o paciente se curou ou, infelizmente, por outras vias. E olha só, isso mata a charada da nossa primeira pergunta. O resfriado tem uma incidência altíssima, a gente pega toda hora, o contágio é um absurdo de rápido, mas a duração é de poucos dias. A pessoa sara rapidinho e sai da fotografia. Resultado, a prevalência geral acaba sendo baixa. Já o diabetes é o completo oposto. Surge numa velocidade muito menor, mas a pessoa convive com a doença durante décadas. Os casos vão se acumulando, resultando numa prevalência astronômica no sistema de saúde. É pura matemática, aplicando sentido à realidade das doenças. Passo número 5, medindo a gravidade. E mostrando que a gente tem que ir muito além da simples frequência com que as coisas ocorrem. Porque não basta apenas contar os casos. A gente precisa incluir a gravidade na balança. E é exatamente aí que entra a letalidade. Os profissionais da saúde precisam medir quantos daquelas pessoas doentes, que acabamos de contar na prevalência e na incidência, infelizmente perdem a vida para a doença. A grande diferença aqui é que, enquanto a taxa de mortalidade olha para a população inteira, a letalidade olha exclusivamente para quem já adoeceu. É um termômetro exato do quão agressiva e perigosa é aquela condição. E é fundamental perceber que todo esse esforço analítico dos profissionais comparando números e gráficos não é apenas um malabarismo matemático de laboratório. Essas medidas estruturadas, de incidência, prevalência e letalidade, são simplesmente os pilares que nos permitem mapear a carga real de doenças no mundo. Sem isso, as lideranças estariam operando completamente no escuro, sem ter a menor ideia de como desenhar políticas públicas, onde construir hospitais ou para onde mandar o próximo lote de vacinas. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma provocação para a gente pensar. Os postos de saúde da nossa região, os médicos de plantão na nossa cidade, a alocação de tudo isso é guiada diariamente por essas taxas matemáticas completamente invisíveis a olho nu. Da próxima vez que o noticiário falar sobre saúde pública, que tal aplicar essa lente analítica das medidas de frequência para entender a notícia? A epidemiologia nos ensina a olhar muito além do indivíduo, para no fim das contas conseguir proteger o coletivo. Fica a reflexão e até o nosso próximo encontro.